Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Irmãos, é a doutrina espírita, imensa esperança do porvir, marchar ao claro. Olá, crianças queridas do meu coração, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Conhecer e Servir? Hoje, aula 12, Campanha de Esclarecimento Chico Xavier. Vamos ouvir uma história muito interessante. Há muitos anos, o mundo vivia em grandes perturbações. Os homens andavam empenhados em conflitos constantes. Se assemelhavam mais a animais ferozes. Estavam sempre em luta violenta. Os ensinamentos de bons homens que apareciam, quando eram prudentes e sábios, eram rapidamente esquecidos pelo povo, porque depois da morte deles, ninguém mais lembrava o que havia sido dito. Então, pela falta do conhecimento, o povo caía sempre em grandes erros, dominado pela sua ignorância e pela miséria. Foi então que o Senhor compadeceu-se dos homens, enviou-lhes um tesouro de inestimável importância, com o qual eles poderiam, enfim, progredir. Esse enorme tesouro é o livro. É através dos livros que se aprende. Através deles, o sábio deixa os seus ensinamentos e os homens de boa fé, de bom ânimo e interesse podem ler e aprender. O povo passou a ter educação, passou a ter instrução, passou a ter progresso. O livro é, então, uma dádiva de Deus à humanidade, para que os grandes instrutores possam clarear o nosso caminho, conversar conosco, nos instruir, nos iluminar, nos esclarecer acerca de inúmeros assuntos. O próprio Jesus, a fim de estar sempre conosco, deixou entre nós o seu evangelho de amor para nos libertar do mal. E crianças, viram só a importância dos livros? Que beleza, hein? E é claro que nós temos que falar sobre isso, porque hoje nós vamos falar de uma campanha importantíssima. A campanha de esclarecimento Chico Xavier. Então, como nós vimos, os livros nos trazem conhecimento. Essa campanha tem por finalidade divulgar a doutrina espírita. Então, levar aos corações o conhecimento do alto, através dos livros espíritas. Então, como que isso ocorre? Ocorre por meio de empréstimos. A campanha vai aos lares oportunizar empréstimos a quem quiser, aquele que tiver interesse em pegar emprestado e ler uma obra espírita. Então, vamos ver quais seriam os materiais de trabalho para conseguirmos realizar essa caravana de esclarecimento Chico Xavier. Bom, nós vamos precisar de livros espíritas, crachás, sacola, carta explicativa, ficha de empréstimo, mensagens e uma ficha relatório. Mas então, tia, como é que funciona o trabalho? Agora a gente já sabe que é com livros, que é empréstimo de livros, que eles vão até as casas emprestar livros espíritas. Vimos quais os materiais, mas como que funciona isso? Primeiro existe a preparação. A preparação para esse trabalho possui algumas pequenas etapas que precisam ser cumpridas antes de ir para as ruas. Vamos entender primeiro a preparação.
Então, crianças queridas, vamos lá entender a campanha de esclarecimento Chico Xavier? Bom, vamos começar com a preparação. Na preparação, o momento inicial dessa campanha, nós temos a alegria cristã, que não pode faltar, não é mesmo, pessoal? Então, estão vendo aí na gravura, tem até um violeiro, olha que legal o violãozinho. Então, as pessoas estarão cantando, buscando aquela alegria junto a Jesus, trazendo ânimo para junto da campanha, não é verdade? E depois dessa alegria cristã, desse momento tão gostoso de preparação, nós temos a leitura do Evangelho. Ah, sim, claro, nós temos que trazer Jesus para o nosso trabalho, porque Ele é o nosso mentor. Então vamos ler um pedacinho do Evangelho, vamos fazer a prece inicial, não é? Iniciar um trabalho espírita, temos sempre a prece, que estarmos conectados com o nosso Pai maior e com o nosso grande Mestre Jesus. E em seguida é lido uma mensagem, então essa mensagem vai ajudar a plasmar na nossa mente, no nosso coração, uma mensagem moral que vai nos levar com uma ideia fixa na cabeça, uma boa ideia, uma ideia de ânimo, uma ideia de fé, de perdão, de amor, com alguma ideia que vai nos ajudar nesse trabalho. E, em seguida, uma leitura do manual, de algum trechinho do manual. Para que essa leitura do manual? Bom, a leitura de um trecho do manual de campanha de esclarecimento Chico Xavier acontece para fixar a metodologia da campanha junto aos trabalhadores. Então, não podemos nunca perder de vista a metodologia do trabalho. Então, as regras do trabalho, sua disciplina, seus objetivos. Então, a leitura de um pedacinho, de um trechinho do manual também acontece aí nesse momento preparatório. E depois, tia Fernanda? Depois, ainda no momento de preparação, é dividido as duplas que vão trabalhar junto aos lares. Depois tem avisos, recomendações, uma musiquinha para prece e uma prece para poder saírem a campo. Então tá bom, fim do momento de preparação. Bom, agora que entendemos a preparação e já estamos todos preparados para o próximo passo, vamos então a campo? Vamos sair às ruas? Ir nas casas? Oferecer o empréstimo do livro espírita? Funciona assim. Confere aí. No setor de trabalho, indo até as casas. O que acontece lá? Bom, lá é que ocorre a oferta do livro. Então, se oferta o livro espírita como uma fonte de esclarecimento, como uma fonte de consolo, né? E para que isso aconteça, é preenchida a ficha de empréstimo, né? Esclarecendo a pessoa que está pegando o livro emprestado sobre os cuidados que ele deve ter com o livro e informando a ele a data de retorno para a devolução do livro, né? O livro é emprestado, então, após 14 dias da data do empréstimo, eles estarão lá de volta para pegar o livro de volta. Então, a pessoa tem 2 semanas para a leitura do livro. Na ocasião, será entregue a carta explicativa sobre a campanha de esclarecimento Chico Xavier. Então, se a pessoa tiver dúvida, fica uma cartinha lá explicando tudinho. Então, ao final, deixaram os livros lá, pegaram livros em algumas casas, deixaram livros em outras, eles retornam ao centro espírita para avaliação e encerramento. Então, eles voltam à sede do centro espírita para findar o trabalho, né? Então, todos participam nesse momento de uma avaliação e do encerramento do trabalho. E, claro, prece final, não é verdade? Então, essa campanha é uma campanha séria, é uma campanha muito gostosa, que traz alegria a quem participa dela, mas isso não pode nos fazer imaginar que a gente deva parar de levar ela a sério e ficar brincando no meio do trabalho. Não. O caravaneiro, ele tem um perfil
de disciplina. Ele tem que ser gentil, educado, usar roupas decentes e de acordo com o trabalho, né? E deve evitar ficar brincando no momento do trabalho. Ele pode e deve sentir alegria. É um momento que traz alegria mesmo a todos aqueles que participam. Mas não é um momento de brincar, e sim de trabalhar com Jesus.